Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Esta entrevista, ela é para o portal RMS News e para o impresso do portal RMS News. É entrevista exclusiva, é entrevista com o prefeito João Paulo da cidade de Alambari. Prefeito, obrigado por atender o nosso jornalismo. Nós que agradecemos pelo privilégio, pelo convite de poder estar conversando com vocês, falar um pouco do nosso município e conversar sobre os diversos assuntos que forem necessários. Nós que agradecemos, prefeito, sempre atencioso com a gente aqui no portal RMS News. Prefeito, iniciando esta nossa conversa aqui, entrevista exclusiva do portal RMS News, quero que o senhor fale um pouco sobre o município de Alambari, para que a região possa conhecer um pouco mais deste município de 6.000 habitantes. O nosso município de Alambari está localizado aqui na região metropolitana de Sorocaba, vizinho do município de Itapetininga, aproximadamente 15 quilômetros de Itapetininga, 40 quilômetros de Sorocaba, 150 da capital paulista, e é um município de porte pequeno, com 6.000 habitantes, tem pouco mais de 30 anos, faz aniversário em 19 de maio, é um município pequeno, muito aconchegante, hospitaleiro, de um povo muito batalhador, hospitaleiro, e um município que está de portas abertas para toda a região que esteja interesse em nos conhecê-los. Estamos de portas abertas para receber a todos. Município este que está entre os 27 da região metropolitana de Sorocaba. Isso, nós fazemos parte sim da região metropolitana de Sorocaba. Prefeito, e com a criação da região metropolitana, houve uma mudança no contexto de discussão de políticas públicas que beneficiou ou não o município? Então, eu vejo a região metropolitana muito importante para discussões e entendimentos de forma conjunta, coletiva, entre os prefeitos, entre os administradores de cada município. É muito importante, eu me lembro muito bem, assim, quando a gente assumiu, recém-empossado, estávamos diante de uma pandemia, uma situação muito difícil, né, que o mundo estava vivendo, e naquele momento nós precisávamos tomar decisões de abre, fecha, trabalha ou não trabalha, e posicionamento sobre a vacinação logo depois, para cobrar vacina, e essas atitudes foram tomadas em conjunto. Todos os prefeitos da região metropolitana se reuniam sob o comando da então presidente e agora futura deputada Simone Marqueto. A gente tomava decisões de barreiras sanitárias que eram feitas no município, e isso eu achei muito interessante, porque a gente tinha uma forma de não tomar decisões isoladamente. E agora, com a administração do prefeito Manga à frente da região metropolitana, eu tenho observado algo muito bacana com a forma que ele dividiu os prefeitos para decidir algumas políticas públicas em comissões, como comissão de segurança, comissão de saúde, de cultura, esporte, onde a gente vai poder discutir melhorias para cada município dentro das suas realidades. Eu vejo a região metropolitana uma forma onde os prefeitos podem estar de forma conjunta e trabalhar para o desenvolvimento. É muito importante. Ou seja, com esses grupos de trabalho, ganha-se força em articular junto aos governos, tanto estadual quanto federal. Com certeza, que aí quando a gente chega, não chega a Alambari, uma cidade pequena falando sozinha, a gente chega com uma região metropolitana que representa 1,5 quase milhões de eleitores, né? A gente chega com força, tanto perante o governo estadual como federal. Agora é lógico, o senhor participou, inclusive, recentemente, de um fórum onde se discutiu a questão das cidades inteligentes, cidades digitais, né? E quando a gente fala dentro desse processo, a gente fala de integração. Como que está o município hoje de Alambari em termos da era digital, da integração de cidades inteligentes? A participação nesse fórum ela foi muito importante, que a gente percebeu o quanto a Alambari precisa avançar nesse quesito. Mas, graças a Deus, nós já estamos tomando, desde que assumimos, algumas iniciativas importantes. Eu me lembro muito bem que um dos palestrantes estavam falando que hoje em dia é muito difícil um munícipe sair da sua casa e ir até o balcão da prefeitura para efetuar um simples pagamento. E a gente vivia isso, Alambari, quando a gente assumiu em 2021. Os pagamentos, para você ter ideia, do IPTU só eram feitos ali no guichê da prefeitura. E aí a
a gente, a partir desse ano, conseguiu implantar a ficha de compensação. Hoje, através de tanta tecnologia e facilidades que os bancos oferecem, onde as pessoas podem fazer o pagamento através de aplicativos no seu celular, hoje a Lambari conta com essa facilidade que no passado as pessoas tinham que se deslocar até a Lambari para fazer esse pagamento ou na lotérica do município, o que causava um certo transtorno, né? Hoje em dia todo mundo praticamente usa o seu acesso de um notebook, de um celular, no conforto da sua casa ou do seu trabalho e consegue fazer esse tipo de pagamento. Uma das iniciativas muito bacana também que o presidente do Parque Tecnológico estava falando, que as cidades digitais inteligentes não são apenas colocar a questão da internet gratuita, mas que isso faz parte também, e a gente está implantando internet em todas as praças do nosso município. Já são 4 pontos disponíveis para a população, inclusive numa praça que a gente fez recentemente na zona rural, facilitando e democratizando o acesso de toda a nossa população à internet. Isso tem sido muito bacana e positivo. Também as escolas, tanto na área rural como na área urbana, todas as salas estão com internet, notebook para a criançada também. Estamos montando laboratório, já são 2 escolas beneficiadas. Quando a gente assumiu, nenhuma escola possuía laboratório. E na prefeitura, a gente agora vai começar a implantar a questão da diminuição do papel, porque todos os processos hoje em dia são muitos papéis, assinaturas. Eu costumo dizer que se eu ganhasse R$1 por cada assinatura, eu já estava milionário desde que eu assinei, porque não aguento mais. A gente assina muito documento, é muito papel, e observando no fórum existem tecnologias muito bacanas de assinaturas digitais que a gente pode implementar em nosso município, assinar os contratos, as leis, os empenhos, e facilitar e dar mais agilidade à administração pública, é o que a gente precisa. A gente dando agilidade, a gente facilita a vida do cidadão. Entendi. Qual o orçamento previsto para 2023 para a Lambari? A Lambari está com previsto 37 milhões. 37 milhões. Qual o grau de investimento, o percentual de investimento? Então, aí? O investimento ele é muito pouco, né? A gente basicamente tem que investir 25 em educação, 15 na saúde, que nunca se gasta 15, a gente gasta 26 a 27, já passou de 50%. E folha de pagamento? Folha de pagamento, o que sobra para investimento? Praticamente nada, né? É lógico. E aí aí sim entra a importância das parcerias, tanto com o governo estadual como federal, para que a gente possa desenvolver as políticas públicas necessárias para o município. E as emendas parlamentares, né? Muito importante. Inclusive, eu fiquei muito feliz e acompanhei a apuração voto a voto até o final, porque a importância da região ter os representantes, né, tanto na esfera federal como na estadual. E eu fiquei muito feliz quando o deputado Edson Giriboni, que entrava e saía a todo instante, conseguiu ser eleito através do União Brasil. A Maria Lúcia também, pela madrugada, quando deu certo para ela, ela conseguiu. São parceiros que ajudaram o município, tem trabalho prestado pelo município de Alambari. O Giriboni, um grande parceiro de Itapetininga, está sempre presente em nossa cidade, ativo. Deputada Maria Lúcia também, a gente tem obras de infraestrutura indicadas por ela no nosso município acontecendo nesse momento. São pessoas como ela, Simone Marqueto, foi uma grande alegria para todos nós, vizinha ali do Itapetininga, poder ser eleita, e tantos outros. Isso mostra a força da região, né, pela quantidade de representantes que foram eleitos, que tem atuação, que tem trabalho, e isso fortalece os municípios da nossa região. É justamente nesse ponto que eu ia pegar, né? O senhor já cita aí 3 parceiros. Sim. Desses 3, agora você tem mais 10 ainda. São 13. Foram 13 eleitos pela região metropolitana. Sim. Importante, é possível fazer essa parceria com esses deputados? Sim, na verdade, muitos desses deputados já são parceiros de Alambari, dos municípios da região, e como você falou, com as emendas é que a gente consegue investir. Sim. Tipo, hoje em dia, se a gente for depender do orçamento para poder pavimentar uma rua, para poder comprar uma ambulância, para poder comprar um caminhão, isso às vezes leva um ano inteiro e talvez a gente nem consiga fazer isso. Mas as emendas parlamentares, essas parcerias dos deputados, abrindo portas em ministérios, secretarias, indicando esses recursos, que é possível a gente entregar tantas obras no município, renovar frotas, melhorar o ambiente escolar, e investir na saúde, as emendas de custeio também, como eu falei, né, quase 27% são investidos na saúde do orçamento. Isso acaba tirando o poder do administrador. E aí, com essas parcerias que a gente consegue melhorar a qualidade de vida da nossa população. Qual a vocação do município de Alambari, prefeito? Então, nós temos hoje em Alambari
o maior empregador de Alambari é a famosa regional farinha de milho de Alambari, que tem a Alambari Alimentos. É uma fábrica de farinha que produz farinha de mandioca, farinha de milho, o tradicional bolinho de frango. Eu até costumo dizer que lá em Tapetininga o bolinho de frango ele é patrimônio cultural da cidade, mas ele só fica bom quando é produzido com a farinha de milho de Alambari. Um bom vendedor é perfeito. E aí nós temos também uma grande vocação na rural, né? Agrícola, onde as pessoas investem bastante ainda nessa área. Alambari tem uma extensão rural muito grande e um potencial agrícola muito forte. E a zona rural, qual que é o potencial dela? Tem soja, tem milho, tem cana-de-açúcar. Não tem nem dúvida. E tem recebido, o governo do estado tem investido nesse sentido? Meu Deus do céu, eu sou muito grato ao governo do estado, à Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Sim. Nós fomos contemplados recentemente com o programa Melhor Caminho, onde vai melhorar as estradas da zona rural. Fomos beneficiados também com a recuperação de uma estrada vicinal num bairro chamado Ribeirãozinho, investimento de mais de 4 milhões, que facilita muito o escoamento da produção dos nossos agricultores. Também, através da Secretaria de Agricultura, nós fomos contemplados com um novo trator, com a patrulha agrícola, com 5 implementos, onde a gente tem uma política pública lá em nosso município de fortalecer e ceder para os agricultores, para os pequenos produtores, esse trator, onde eles pagam uma pequena taxa e a gente consegue ajudá-los lá. É muito bacana. Essa parceria com o governo estadual foi muito importante para que a gente pudesse fortalecer. E na área social, nós também tivemos um programa muito bacana, que foi a Cesta Verde, onde a gente pôde comprar do pequeno agricultor os alimentos para poder ceder para as famílias em situação de vulnerabilidade. Foram 3 meses, um investimento de quase R$100 mil, que beneficiou muitas famílias em nosso município. Qual é o meio de escoar essa produção produzida na cidade de Alambari? 100% é pelas estradas, né? Seja elas estradas rurais ainda que não tem pavimento, por essa vicinal que ela liga Esquincariol, que vai para Tatuí, liga Raposo Tavares também, que sai tanto para vir para São Paulo como para a região sul. E em termos de região metropolitana, a gente vê as indústrias chegando em Sorocaba, Itapetininga, ali próximo. Sim. Como que fica esses municípios menores? Qual é a carência deles? Como se tornar também municípios atraentes dentro do seu potencial? Recentemente eu conversava até com o prefeito vizinho, que é uma grande referência para a gente lá em Capela do Alto, um município que cresceu, conseguiu atrair bastante município. A gente estava conversando, trocando uma ideia com ele sobre isso, que a localização de Alambari é uma localização privilegiada. Sim. Nós temos um distrito industrial localizado às margens da Raposo Tavares, onde facilitaria muito o escoamento da produção dos empresários que ali quiserem se instalar. E eu vejo a região metropolitana com alguns, nós temos hoje Sorocaba, uma cidade hiper desenvolvida, e temos Alambari, que é uma cidade que ainda está em desenvolvimento. Através da região metropolitana, tanto naquelas comissões que tem, uma das coisas que deve ser discutida é o fortalecimento também das cidades pequenas, né? Quando o empresário tiver a necessidade de investir, seja discutido, indicado também que esses empresários venham se instalar nesses municípios, para que a gente venha fortalecer a região num todo. Claro que o Alambari não vai virar uma Sorocaba, mas devido às proporções, a gente tem que também estar desenvolvendo para acompanhar o ritmo, porque hoje a Alambari ainda é muito dependente dos municípios vizinhos na questão da geração de emprego e renda. E esse é um dos maiores desafios que nós temos, é poder gerar emprego dentro do nosso próprio município, para que o cidadão, o chefe de família, não precisa conseguir um emprego longe, ele precisa viajar, ficar fora, e as famílias também não tenham que se deslocar diariamente para municípios vizinhos para trabalhar, onde ela possa ter o seu sustento, o seu trabalho dentro do nosso próprio município. Prefeito, para a gente caminhando para o encerramento, eu coloco o seguinte: 3 pontos que a gente sabe que ele mexe com o dia a dia de um administrador, de um político, de um prefeito: segurança pública, saúde e educação. Queria que o senhor falasse da questão desses 3 pontos, focando inclusive a própria região metropolitana, se isso é possível ser feito de forma isolada ou dentro de um processo de integração
educação. Segurança pública, por exemplo, fala-se muito na tal da muralha eletrônica, né? A cada nova eleição a classe política apresenta, mas parece que não ganha a robustez daquilo que que se deseja. E a cada nova ação criminosa, de ação de criminosos, você vê ele fugindo para cidades onde não há um potencial de policiamento e segurança pública. Os municípios, a exemplo do que a gente tem de Alambari e outros municípios menores, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre segurança pública nesse contexto, também sobre saúde e educação. Na questão da segurança pública, a questão da muralha, como você bem citou, ela seria extremamente importante, porque apesar de serem municípios diferentes, nós estamos integrados, nós somos vizinhos, nós temos fronteiras assim em comum. De repente acontece algo em Itapetininga e vai parar em Alambari, acaba sucedendo em Alambari. Ou acontece vice-versa, em Capela do Alto, vai parar em Alambari, Sarapuí. E se a gente tivesse uma questão integrada dessa muralha, da identificação de veículos roubados, de questão que a polícia se comunica, aconteceu isso e tal, seria extremamente importante. De forma, em Alambari, a gente conseguiu implantar lá o monitoramento por câmera de segurança. Não tem essa tecnologia de identificação ainda facial, identificação de placas, mas a gente consegue monitorar pontos estratégicos de nosso município. Nós temos 3 pontos que foram identificados como os principais. Nós implantamos essas câmeras de monitoramento e tem tido um resultado muito bacana, onde a população se sente mais confortável. Inclusive, recentemente teve uma questão de um furto, onde foram identificadas pessoas, foi recuperado um veículo furtado, apesar de não ter essa tecnologia, pelas câmeras de monitoramento, o nosso policiamento conseguiu identificar a placa e aquela situação foi causada com um veículo furtado e onde eles conseguiram recuperar o veículo e apreender um dos integrantes. Está sendo investigado, eu acredito que vão ser pego todos. Na questão ainda da segurança, através de uma parceria muito importante com o governo do estado de São Paulo, nós implantamos em nosso município a atividade delegada. Como você bem sabe, a atividade delegada é onde a prefeitura contrata policiais em dias de folga, onde eles podem exercer a atividade. Com isso, a gente conseguiu dobrar o número de policiamento em nosso município, colocar mais uma viatura e trazendo aquela sensação de segurança para o nosso povo. Eu acredito que a questão da segurança, como tem uma comissão na região metropolitana, temos que aprofundar sim mais essa discussão, porque a gente vai conseguir fortalecer e fazer de forma integrada isso. O que acontece no município pode suceder em outro e a gente vai ter a possibilidade de resolver diversos casos de criminalidade. E daí vamos pontuar a saúde de Alambari dentro do contexto da região metropolitana, a dependência de maiores cidades como a cidade de Itapetininga ou Sorocaba. Inclusive a gente já ouviu uma sinalização na campanha eleitoral de uma construção ou investimentos maiores num hospital em Itapetininga. Essa proposta que o candidato Tarcísio tem, ela é de extrema importância para Itapetininga, para toda a região, pois o hospital regional lá ele recebe diversos municípios, inclusive Alambari, nossos municípios faz muito uso desse hospital. Como você bem sabe, é um município pequeno, nós temos apenas unidade básica de saúde e quando tem uma ocorrência maior que necessita, os nossos municípios fazem uso em Itapetininga. E a construção de um novo hospital lá, com certeza, vai facilitar e muito e melhorar as condições de atendimento, não somente da população de Alambari e Itapetininga, mas da região ali que faz uso desse hospital. Alambari, ela depende muito da nossa região, nós encaminhamos nossos pacientes para Itu, para Salto, para a própria aqui Sorocaba. Fortalecer as ações de saúde na nossa região, ela é muito importante, porque nós somos uma região nós somos um município que depende muito ainda da região. Nós temos as nossas ações, nós estamos implantando políticas públicas na área da saúde em nosso município para poder dar um atendimento básico para a nossa população, fazendo as ações necessárias de prevenção, mas as especialidades maiores todas são encaminhadas para os municípios da região, aproveitando o governo do estado. Né? Ou seja, mais eficiência, desenvolver políticas públicas que foquem realmente o atendimento da população nesse sentido. Isso é necessário demais. Inclusive, nós precisamos muito
Nós já colocamos lá novas viaturas, ambulâncias e tal, mas nós precisamos do apoio do governo e dos deputados, dos parlamentares, para que a gente venha melhorar um pouco a nossa frota de ambulâncias, de vans, para poder transportar os nossos pacientes, para dar mais conforto, já que a gente tem pactuado, tem essa necessidade de enviar para esses municípios vizinhos. A gente precisa se empenhar mais, e é uma bandeira que eu tenho levantado, e vou buscar muito com os novos parceiros, renovar a minha frota de vans para que a gente transporte os nossos pacientes com mais conforto e tranquilidade. Ela ficou por último, mas em muitos casos ela deveria ser a primeira colocação nossa, que é a educação. Quero que você fale um pouco sobre as políticas públicas de educação, como que têm sido desenvolvidas dentro do município de Alambari, dentro do contexto de região metropolitana, já que nós sabemos que temos aí uma deficiência em termos de universidades e tudo mais. Queria que você falasse um pouco mais. Então, a educação em nosso município, nós implantamos uma bandeira muito bacana em nossa cidade, que foi a criação da coordenação da educação especial. Nós temos visto o aumento de casos, de identificação de casos de autismo em nosso município, e tratar com essas crianças no ambiente escolar, se a gente não tiver uma coordenação, uma capacitação, a gente percebeu que era uma necessidade muito frequente em nosso município. E com a criação dessa coordenação, nós estamos conseguindo dar um atendimento de excelência para essas crianças, onde a gente tem psicólogo, psicopedagogo, assistente social, pediatra. A gente montou uma equipe, contratamos um psicólogo especializado nessa área, onde ele consegue coordenar uma equipe que vem tratando não apenas da situação da criança na escola, mas também presta um atendimento à família, dando total orientação para como eles venham tratar bem, cuidar bem dessa criança, que é algo novo, né? Assim, onde os pais ainda ficam sem saber muito, e todo esse suporte que a gente está dando através da educação é muito bacana. Uma das coisas que a gente conseguiu implementar também, que facilitou muito a vida do nosso cidadão, do chefe de família, da mãe, foi a ampliação do horário de atendimento nas creches de nosso município. Antigamente o horário era até as 4h30, agora a gente colocou até às 18h. Facilita a retirada do seu filho da escola, aquelas pessoas que trabalham. Foi um resultado muito bacana, facilitando a vida de quem quer trabalhar, ou então trabalha um pouco até mais tarde e não conseguiria pegar o filho, tendo que pagar alguém para retirar o seu filho da creche. Hoje a mãe vai lá e consegue retirar. Uma ação muito importante, nós estamos tentando fazer uma parceria para trazer a ETEC. Nós já montamos a infraestrutura, o laboratório. Que é a escola técnica. Isso, vamos fazer um curso técnico de administração em nosso município, está previsto para o ano que vem, abrir as inscrições e fazer com que o jovem de Alambari possa fazer curso técnico em nosso município. Isso é uma inovação que nunca houve na história do município. A questão das faculdades, hoje nós damos total apoio para que os jovens possam estudar. Nós não temos universidade ou faculdades em nosso município, mas aquele que vai estudar até Itapetininga, Alambari oferece o transporte do próprio município. Nós levamos e buscamos até a porta da escola. Nós temos, para quem estuda aqui em Sorocaba, o passe, a ajuda de custo, para que ele possa pagar a sua van, custear a sua van e vir estudar até aqui em Sorocaba. E uma das coisas que foram muito interessantes dessa parceria através do governo estadual foi a implantação da PEI, a Escola de Tempo Integral. Na nossa única escola, nós temos uma escola estadual em nosso município, que a partir desse ano também começou a ser escola de tempo integral. Que ótimo, prefeito. E para a gente finalizar, a tua análise, independente de quem venha governar o estado de São Paulo ou o Brasil, a partir de 2023, como o senhor vê essa relação com a região metropolitana de Sorocaba na esfera estadual ou federal? Se muda alguma coisa para a região ou as políticas públicas hoje já estão consolidadas por aqui? Eu acredito que venha mudar sim, mas uma das coisas mais importantes que nós precisamos no governo do estado é manter essa relação municipalista, ou seja, que os municípios tenham voz perante ao governador. Nós vivemos tempos muito bacana com o governador Rodrigo Garcia, onde os municípios, tanto os grandes como os pequenos, eram tratados de forma igual. Nós fomos muito beneficiados, muito bem atendidos. Nós temos recursos, obras em todas as áreas do nosso município. Nós fomos contemplados através dessa relação de harmonia entre os municípios e o governo do estado. Se o novo governador entrar e manter essa mesma relação, eu tenho certeza que todos os municípios vão continuar fortes,
realizando as políticas públicas necessárias para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Com respeito ao governo federal, nós também precisamos estreitar mais esse relacionamento. Sim. E com isso a gente vai contar com esses parceiros que você falou que foram eleitos recentemente. Nós temos aqui na região Vitor Lippe, temos a prefeita Simone Marqueta e outros que com certeza vai ajudar nessa relação importante para o fortalecimento dos municípios da nossa região. Prefeito, que conversa muito boa, né? Para conhecimento do potencial de cada um dos nossos municípios, nesse caso específico de Alambari. Agradecemos a tua gentileza, acessível ao portal RMS News. Muito obrigado. Quem agradece somos nós, né? A Alambari fica muito grato de participar dessa entrevista com essa importante rede de comunicação que é a RMS News. Somos privilegiados por poder ter essa oportunidade. Ficamos muito felizes com o convite e sempre que precisar estaremos à disposição. Contem sempre com a Alambari também. Fica o convite para todos que queiram conhecer o nosso município. Estamos de portas abertas para receber todos os moradores da nossa região e de todo o estado de São Paulo. Muito bom. Obrigado, prefeito. Nós que agradecemos. Um forte abraço. Abraço. Conversamos com o prefeito de Alambari, prefeito João Paulo Carioca. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.